Runaway conta a história de um presidiário chamado Katsuragi. Ele foi preso por um crime que ele cometeu tentando defender a esposa. Ele não foi uma morte intencional. Então ele está pagando pelo crime porque é um assassinato. E falta apenas um ano para ele ser solto da prisão e poder reencontrar a esposa e a filha, que nasceu enquanto ele estava preso. A filha já tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos de idade e a menina começa a ter um problema no coração. Tem uma doença no coração e para resolver essa doença no coração é preciso um valor absurdo em dinheiro, cerca de $500 mil, para ela ir para os Estados Unidos receber um transplante. Para que isso aconteça, eles precisam juntar o dinheiro e a família do cara é toda quebrada e tal. E se ele não fizer isso, ela tem apenas 3 meses de vida. Então depois de 3 meses ele vai sair depois de um ano. Quando ele sair, ele não vai encontrar com a filha, que nasceu enquanto ele estava preso, para variar. Então, conversando com os outros presos, ele descobre que há uma maneira de fugir da prisão. E desesperado, ele resolve fugir para poder salvar a filha, para poder dar um jeito, eu não sei, ele quer sair, ele quer resolver o problema, ele não vai aguentar ficar preso e ver a filha morrer, entendeu? E saber da morte da filha. Só que ele não foge sozinho, ele foge com outros 3 presos, e quando ele tá na fuga, ele acaba encontrando mais uma menina que sofre violência, que tem um padrasto violento, que a mãe é bêbada, drogada e tal, e a menina ela apanha e tal. E aí os presos ficam com pena dela, né? O Katsuragi, coitado, que supostamente não é um criminoso violento, ele resolve levar a menina junto com ele. Então saem todos em busca de tentar ajudar a filha do Katsuragi. Dentro da prisão eles descobrem que um dos presos, na verdade, era um ex-mafioso, um ex-yakuza e tal, que era encarregado de subornos e dinheiro e tal. E eles esconderam cerca de 200 milhões de ienes espalhados pelo Japão antes de serem presos. E esse tesouro, ele está enterrado em várias regiões. Parece que tem uma parte em Osaka, uma parte em Kyoto, outra parte em Tóquio e tal. E aí o Katsuragi precisa de 50 milhões para poder salvar a filha dele. E ele fala, bom, somos 4 pessoas, a gente divide essa grana em 4, eu salvo minha filha e depois, se eu for preso de novo, não me importo e tal. E aí a gente vai fazer isso e cada um leva a sua vida e tal. E aí eles topam fazer assim. E então eles ficam viajando pelo Japão tentando encontrar esse dinheiro, e para cada episódio em que eles estão à procura de resolver o problema, eles eles são perseguidos pela polícia o tempo inteiro. Os investigadores encontram eles em todos os lugares e vão atrás, em todas as cidades. Eles não podem ficar expostos, eles têm que andar sempre escondidos, sempre tem que trocar de roupa, tem que trocar de carro, tem que trocar de tudo quanto é coisa. As ruas estão todas fechadas, eles têm que arrumar jeitos de ir de um lugar para o outro. Isso é muito interessante. E o que pega mais nessa novela é o lado emocional mesmo, entendeu? Para cada episódio você se sente mais conectado com os protagonistas. É engraçado porque na novela anterior que eu estava explicando, no drama anterior, era a polícia indo atrás dos crimes hediondos. E esses são os criminosos tentando fugir da polícia para resolver um problema. Mas você sente empatia por todos eles. Então, tem um episódio que é muito interessante, assim, que é em Osaka. E tem acho que, se eu não me engano, o personagem chama Kuya, que é um dos caras que tá com eles. E esse cara, ele era um host. No Japão é engraçado. No Japão você tem 2 tipos de bares para executivos japoneses, que chamam de host club. Que é o seguinte, você tem um host club que é só feito de mulheres muito jovens, bem vestidas e tal, que ficam bebendo e conversando com os homens pagam. Então o executivo velho vai lá de 70 anos, vai lá e come e janta e bebe com uma menina de 20, 25 anos. Na verdade não tem sexo envolvido na maioria das vezes, né? Mas eles pagam para ter essa conversa. É como se tivessem... eles dizem que é como se comprasse um pouco de juventude, sabe? Eu sou velho, eu tenho muito dinheiro, eu vou lá e gasto meu dinheiro com uma mulher mais nova, e aí eu me sinto um pouco mais jovem, como se eu fosse um menininho namorando uma menininha mais nova.
E o inverso também acontece. Então, o cara... caras bem vestidos se encontram com executivas que saem das empresas e vão lá para ter uma conversa com um cara mais jovem. E o Kuya, na verdade, era um cara desses. Era um cara mais jovem que trabalhava no host. E ele era famoso, ele competia com outro cara que era o top. É engraçado que no Host Club tem mesmo um placar. Esse aqui é o melhor, esse aqui e tal. E ele competia junto com o primeiro lugar, que era um outro host. Aí o outro cara coloca drogas no armário dele. Aí a polícia descobre que tem uma porção de drogas dentro do armário dele, ele vai preso. E aí quando eles fogem e eles vão pra Osaka, o Kuya reencontra a mãe. E a mãe é uma mulher revoltada, assim, porque o Kuya era um menino que só dava trabalho, entendeu? Que tratava ela mal. E ela faz um prato japonês chamado okonomiyaki. Ela frita okonomiyaki. E ela tinha um restaurante disso. E por conta da máfia e da prisão, dela ter que pagar as despesas do filho, ela teve que vender o restaurante dela. Então ela faz agora o okonomiyaki numa barraquinha, numa praça. E quando ele chega de novo, depois de ter passado pela prisão, ele tem uma outra visão, entendeu? E isso depois dele ter roubado dinheiro, porque ele pega do dinheiro que eles estão recolhendo em várias cidades, ele pega o dinheiro todo pra ele e põe papel no dinheiro na mochila dos outros caras e foge. Então os caras estão perseguindo ele. E aí você percebe, por exemplo, quando ele vai lá e conversa com a mãe, e ele quer, na verdade, ajudar a mãe a reabrir o restaurante, mas a mãe não quer o dinheiro, porque ela sabe que o dinheiro é sujo, o dinheiro é o dinheiro é do crime e tal. E aí você percebe, por exemplo, a redenção dos personagens, entendeu? Então é uma novela que você se emociona bastante, assim, sabe? Você fica bem ligado no que está acontecendo com cada um deles e tal. As novelas japonesas, elas investem muito na parte sentimental, então, sabe? Apesar de você ter toda aquela regra comportamental da sociedade japonesa, que tem várias coisinhas para serem feitas e tal, nesse tipo de novela japonesa você se emociona muito, assim, porque você tenta se colocar numa situação daquelas e você se desmonta, sabe? Assim, eu acho que as novelas japonesas têm esse toque interessante, sabe? Eles não têm medo de falar de um assunto pesado, de falar de um assunto triste, de sumir com o protagonista quando você tem empatia com ele, eles simplesmente somem com o protagonista. Eles têm essa pegada, então é bem interessante, assim, pra quem nunca viu e tem interesse, eu acho que é uma boa, tá bom?